Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Quero logo de cara agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês estão nos dando, compartilhando o nosso trabalho, se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like que tanto nos ajuda. Eu quero deixar um beijo grande para cada um de vocês. Provavelmente a gente só vai se ver agora na próxima segunda-feira, onde já vai ter tido a virada do ano. Quero desejar a todos um feliz ano novo, que todos os seus sonhos se realizem, que nós consigamos passar muito mais tempo juntos aqui no ano que vem, que já está bem próximo. Quero também pedir desculpas para vocês se tiver algum barulho, porque hoje estou gravando num período muito chuvoso aqui em Santa Catarina. Estamos com alguns trovões também, mas eu faço questão de estar aqui com vocês. Hoje a nossa história assombrada envolve acontecimentos históricos ocorridos no século XVIII no Palácio de Versalhes, na França. Mortes violentas e muito sofrimento em prol de uma coroa são a base para que muitos médiuns e pesquisadores paranormais acreditem que ainda há muitos fantasmas, do período da corte nesse local. Pode ser, pessoal, que o vídeo fique um pouquinho longo, porque eu vou precisar contar para vocês alguns detalhes históricos, alguns pormenores que vão fazer total diferença no entendimento dessa história, e esse vídeo vai ser também uma grande aula de história e eu espero que vocês gostem. Gostam de castelos? Então eu peço que vocês também conheçam o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá a gente também tem alguns vídeos que são compartilhados aqui do canal, mas também tem outros vídeos ali que mostram castelos bem interessantes ao redor do mundo. Nós também temos uma página no Facebook falando sobre esse tema. Querem saber quando sai vídeo novo? É muito simples, acionem aqui as notificações para receber as novidades aqui do canal, mas eu peço que vocês também nos sigam na nossa página Mistérios do Tempo Oficial lá no Facebook, porque por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. Agora chega de lero-lero e vamos logo para essa história assombrada. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. O Palácio de Versalhes fica localizado em Versalhes e surgiu como uma residência rural para caça usada pelo rei Luís XIII entre os anos de 1610 a 1643. O rei se afeiçoou muito a esse local e em 1623 ele iniciou a construção de uma pequena casa de campo. Em 1631, ele reconstruiu essa casa e essa obra terminou somente em 1634, transformando essa residência em um mini palácio real, e esse mini palácio foi utilizado como base para o palácio atual. O Palácio de Versalhes também é conhecido como Château, que quer dizer um castelo em uma área rural. Na verdade, há uma diferença entre castelo e palácio. No caso de Versalhes, ele é um palácio porque ele é considerado uma residência real bastante glamurosa, e o castelo ele já é mais relacionado a fortalezas. Luís XIII morreu em 14 de maio de 1643, aos 41 anos de idade, após ter passado 6 semanas sofrendo cólicas e vômitos terríveis. Segundo seu biógrafo, A. Lloyd Moult, eu acho que é assim o nome dele, seus intestinos estavam inflamados e ulcerados, tornando impossível a digestão. Além disso, uma tuberculose também havia afetado gravemente seus pulmões e o corpo do rei foi levado até a Basílica de Saint-Denis, onde está sepultado até os dias de hoje. O rei então acabou sendo sucedido pelo seu filho, no caso o rei Luís XIV. Só que quando o rei Luís XIII morreu, o filho dele ainda era menor de idade, então ele teve que esperar até o ano de 1654, e ele também teve ali, digamos, uma batalha com a rainha que já estava no poder, no caso a rainha Ana da Áustria, que teve um reinado também bastante turbulento. Luís XIV governou a França no período de 1643 até 1715. Ele se autodenominou o Rei Sol, e foi por causa dele que o Palácio de Versalhes hoje é o que é, um luxo extremo. Esse rei era considerado muito egocêntrico, muito gastador também, não que os outros não tivessem sido, mas ele realmente deixou esse palácio no auge do que ele poderia gastar. Ele é praticamente ali
As alas de dentro desse castelo, praticamente algumas são todas cobertas de ouro, algumas são com folhas de ouro, mas tem uma parte ali do castelo, principalmente o Salão dos Espelhos, que é muito bonito, nós já vamos falar sobre esse lugar. Esse local ele tem vários adornos em ouro maciço. Uma curiosidade também a respeito, e uma lenda também envolvendo o rei Luís XIV, né, o Rei Sol, como ele mesmo se chamava, é que foi feito um filme em 1998, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, chamado O Homem da Máscara de Ferro, onde ele interpreta o rei Luís XIV, e nessa história também havia uma lenda, né, que o rei tinha um irmão gêmeo chamado Philip. Isso no filme não era uma lenda, mas realmente essa história existiu e muitas pessoas dizem que o Homem da Máscara de Ferro era sim o irmão gêmeo de Luís XIV, porém isso nunca foi provado. O palácio ele é muito luxuoso, gente, para vocês terem uma ideia, os portões eles são folheados com mais de 100.000 folhas de ouro. Na verdade, ele não é de ouro maciço, como algumas fontes acabaram comentando. Eu também fiquei bastante na dúvida. Só que os portões originais foram derrubados na época da Revolução Francesa. Então, esses que estão lá são uma réplica. Então, talvez os portões originais tenham sido sim de ouro maciço, mas esses que estão lá não são. Algumas fontes americanas falam que o palácio tem 700 quartos, mas as fontes francesas apontam que Versalhes possui 2.300 quartos distribuídos por 63.154 metros quadrados. Um detalhe não muito limpo nessa história é que o palácio, apesar de toda essa grandiosidade, ele tem apenas 2 banheiros, um que fica no quarto do rei e o outro que fica no quarto da rainha, que também, pelo que eu entendi, era pouquíssimo usado, porque na França, naquela época, realmente a higiene ali não era, né, digamos assim, muito assídua. Eu não entendo muito bem por que isso era feito, se era uma questão puramente cultural, se eles achavam que assim a saúde de alguma forma poderia ser mais preservada. São culturas, né? Inclusive o Palácio de Versalhes naquela época dizem que o mau cheiro era terrível, porque quando tinham bailes naquelas épocas ali de reis e rainhas, as pessoas acabavam fazendo as suas necessidades muitas vezes no jardim. Referente aos criados e também a corte que mais tarde foi para esse local, eles não tinham então ali uma sala de banho, então eu não sei como é que funcionava a higiene deles. Eu não sei se eles usavam somente um pano embebido com álcool para que fosse passado nas suas partes íntimas, e isso é comprovado pela história, que eles faziam dessa forma. Agora o banho realmente com água eu não sei se eles usavam uma sala de banho na cidade ou se eles iam então procurar algum rio, mas os únicos banheiros que tem no palácio foram do rei e da rainha. Luís XIV morreu no Palácio de Versalhes aos 76 anos, no dia 1º de setembro de 1715, por causa de uma grave gangrena. Assim como seu pai, ele também está enterrado na Basílica de Saint-Denis. As obras desse palácio, pessoal, foram tão intensas que os jardins ficaram prontos somente depois de 40 anos e muitas das obras de Luís XIV só foram terminadas, mais tarde pelo rei Luís XVI. Em 1682, então já empossado o rei, Luís XVI decretou que o Palácio de Versalhes seria sede da corte e do governo francês. Com isso, a aristocracia da França acabou saindo de Paris e foram todas para o Palácio de Versalhes. Porém, muitas pessoas da corte então acabaram saindo de Paris e foram inclusive morar no Palácio de Versalhes. O palácio permaneceu então o centro, na verdade, ali da aristocracia até o ano de 1789, quando o rei Luís XVI, a sua esposa Maria Antonieta, foram obrigados a retornar para Paris. Na verdade, eles já estavam sendo derrubados pelo povo, porque o povo, quando quer, o povo consegue, Então, nessa época, aconteceu dessa forma. Então, eles saíram do Palácio de Versalhes. Quando eles saíram de lá, realmente foi o final de uma residência real. Eles acabaram, então, ficando exilados em Paris. O povo não estava nada satisfeito com o reinado de Luís XVI. A rainha também era muito impopular, porque na verdade ela era austríaca. Quando ela se casou com o rei, ela tinha apenas 17 anos, não se habituou muito na corte francesa, foi considerada uma rainha muito extravagante, gastava bastante, mas muitos historiadores falam que ela escondia uma grande tristeza, porque foi um casamento totalmente político. Na verdade, depois acredito que ela tenha sim se relacionado bem
também com o seu esposo. Ela teve 4 filhos com esse homem, 2 acabaram morrendo na infância e os outros 2 não tiveram um final nada bom. Por todo esse sofrimento, porque ela era considerada sim uma boa mãe, ela acabou também sendo vítima de muitas calúnias, andaram lá na época desenhando ela com outros homens e isso para os historiadores foi considerado um grande golpe, né, para tentar realmente condená-la por traição. Só que o rei também não estava sendo muito bem visto pela população por causa dos gastos excessivos, principalmente no Palácio de Versalhes. Com o início da Revolução Francesa, né, e a decadência da monarquia, começou então também aí a gerar como base, tá pessoal, as histórias sobrenaturais que nós daqui a pouquinho já vamos contar para vocês, mas é importante que vocês entendam a história desde o início, tá? Então o sofrimento da Maria Antonieta com os filhos dela principalmente é o grande motivo para que muitos médiuns considerem realmente que o espírito dela e de toda a família real ainda estejam presos no Palácio de Versalhes. Antes de continuar nossa história, eu peço para vocês que, se gostarem aqui do vídeo, pessoal, deixem o seu like, compartilhem o nosso conteúdo, porque quanto mais compartilhamentos, mais o YouTube vai recomendar o nosso trabalho e assim a gente vai poder passar muito mais tempo aqui com vocês. Também peço que aquele que puder deixar um valeu demais pra gente conseguir impulsionar ainda mais o nosso canal. Se puder deixar um valeu demais, a gente agradece. Se puder deixar qualquer contribuição, eu vou deixar na descrição a nossa chave Pix. Então todos esses valores são utilizados para campanhas aqui no canal. Obrigado! O rei Luís XVI foi derrubado pelos revolucionários no dia 10 de agosto de 1792 e 3 dias depois o rei foi preso com sua família. Não somente o rei Luís XVI foi preso junto com a rainha consorte Maria Antonieta, mas também os 2 filhos do casal, a Maria Teresa, que era a mais velha, e o mais novo, que tinha somente 7 anos nessa época, chamado Luís Carlos, né, e que mais tarde acabou se tornando Luís XVII, mas por pouco tempo, porque o final desse menino foi muito triste e também bastante controverso. Junto também com a família real foi presa a princesa Isabel Filipina Maria Helena, que tinha apenas 30 anos de idade e era a irmã mais nova do rei. No dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi levado à guilhotina erguida na Praça da Concórdia, em Paris, onde foi decapitado. E essa cena foi muito triste e insana. A população ficou totalmente ensandecida porque ele foi guilhotinado em praça pública. Quando isso aconteceu, a população acabou quebrando, né, aquela barreira com cordas que havia sido colocada. Eles entraram com tudo aonde o rei já estava morto, pegaram vários lenços, molharam no sangue real, porque eles acreditavam que esse tipo, né, de conduta iria gerar sorte para eles. Então molharam vários lenços que foram guardados depois e alguns foram vendidos. Alguns soldados também acabaram molhando ali, né, as suas armas no sangue real, porque também teve muitos soldados que acabaram traindo o rei. Alguns morreram em luta a favor dele, outros acabaram traindo ele também. E o próprio carrasco acabou então cortando praticamente todo o cabelo do rei, que era um cabelo bem comprido. E ele acabou vendendo por um preço exorbitante essas mechas. A rainha Maria Antonieta é a personagem central dessa história, pelo menos no quesito sobrenatural. O nome dela, na verdade, era Maria Antônia Josefa Joana von Habsburg-Lothringen. Eu acho que é assim que se pronuncia, porque realmente a linguagem austríaca é bastante difícil para pronunciar, pelo menos para mim. Maria Antonieta foi condenada por alta traição devido também a esses desenhos que foram espalhados dela mantendo relações sexuais com alguns servos. Então, como eu falei para vocês, isso foi considerado uma grande fachada simplesmente para criar um motivo para que ela fosse então morta também na guilhotina. A Maria Antonieta, ela sofreu bastante porque a família, ela ficou exilada. No caso, o rei, ele foi morto primeiro do que ela já estava com bastante depressão, muito magra, e algumas fontes também falam que ela já estava com graves problemas psicológicos. Antes dela ser morta, o filho mais novo que estava sempre com ela, o Luís Carlos, ele foi arrancado dos braços dela. Dizem que essa criança gritava muito pedindo para que a mãe fosse perdoada, que por favor, que ele não queria, né, que ela morresse. Então imagina uma criança de 7 anos passar por aquilo tudo e ela também tendo que presenciar esse tipo de coisa, porque a filha mais velha já estava presa em outra cela. Então eles já haviam sido separados e o Luís Carlos foi retirado dos braços dela e ela sabia muito bem que aquela criança iria passar por um grande sofrimento e assim foi feito.
Maria Antonieta foi decapitada pela guilhotina no dia 16 de outubro de 1793, aos 37 anos de idade, na mesma praça em que seu esposo foi morto. Um detalhe sobre o sepultamento dela, gente: durante 21 anos ela ficou sepultada no cemitério de Madeleine, em uma cova comum coberta apenas por cal virgem. Somente 21 anos depois, então, ela foi reestabelecida como rainha e acabou tendo, então, os seus restos mortais levados também para junto do seu esposo na Catedral de Saint-Denis. Em 1795, após a execução de seus pais, o menino Luís Carlos foi automaticamente nomeado rei Luís XVII. Só que ele morreu no dia 8 de junho de 1795, aos 10 anos de idade. A sua morte precoce foi causada por problemas de saúde relacionados às brutais condições que essa criança passou dentro daquela cela. Alguns relatos falam que, infelizmente, ele teria sofrido vários tipos de abuso, que os guardas deram inclusive bebida alcoólica para ele, obrigando ele a tomar, fazendo com que ele também dançasse e cantasse ali músicas obscenas. Então dizem que essa criança também passou por muitas humilhações, que aquilo que não puderam descontar no pai acabaram descontando no filho. Ele acabou morrendo muito debilitado dentro dessa prisão e muitas fontes falam que na verdade ele teria sido assassinado. Com isso, uma outra teoria também acabou sendo colocada, dizendo que alguns aliados do rei secretamente teriam entrado dentro, dessa prisão onde ele estava, teria retirado ele de lá, trocado o corpo dele por de uma outra criança, e que ele teria sido então levado para ser criado no anonimato. Só que alguns anos depois isso acabou caindo por terra, porque um exame de DNA feito em 2002 comprovou que o coração dessa criança, que foi retirado por um médico chamado Philippe Jean Pelletin, ele acabou então tirando o coração dessa criança, deixou dentro de um frasco com álcool. Ele não fez isso por maldade, mas ele tinha sim a intenção de deixar guardado para que posteriormente, com o avanço da tecnologia, esse coração pudesse ser analisado. Parece até que ele já estava prevendo que alguma prova deveria ser feita, porque esse menino, ele também foi enterrado em uma cova comum, sem nenhum tipo de cerimônia, no cemitério de Sainte-Marguerite. Então, como ele acabou sendo também enterrado em uma cova comum, muitas pessoas acharam que ele não era o rei Luís XVII. Então, esse DNA acabou sendo feito, mas como ele foi feito, já que era um coração muito antigo, ele tinha sido colocado em um museu, mas tinha sido também roubado algumas vezes e acabou sendo recuperado. Essa foto mostra que realmente o coração já estava bastante dessecado, mesmo tendo sido conservado. Agora, nesses roubos, a gente não sabe o que aconteceu. Então, eles encontraram uma forma de fazer esse exame de DNA. E qual foi? Eles encontraram, os cientistas acabaram encontrando um colar que pertenceu à mãe da Maria Antonieta, a Maria Teresa da Áustria. Ela teve ali cerca de 15 a 16 filhos. Ela tinha um colar com 15 ou 16 medalhões, e dentro desses medalhões ela havia então conservado uma mecha de cada um dos seus filhos, e o cabelo então da Maria Antonieta foi analisado junto com o DNA desse coração e foi provado que sim, que aquela criança era filho da rainha. Então foi comprovado que ele realmente era o rei Luís XVII, que acabou morrendo dessa forma lamentável, ainda sendo uma criança dentro da prisão. Referente à irmã de Luís XVII, Maria Teresa, ela foi a única integrante da família real que sobreviveu, mas que nunca viveu. Em 1795, pouco tempo após a morte do seu irmão, ela, somente aos 17 anos, foi libertada, se casando logo em seguida com seu primo, o Duque de Angoulême. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, me perdoem se eu estiver errado, pessoal. O casamento, que era sem amor, nunca foi consumado e ela passou a maior parte da vida exilada. Em 1830, Maria Teresa alcançou o título de rainha da França, mas durou apenas 20 minutos porque o marido dela acabou assinando a sua abdicação. Maria Teresa morreu em outubro de 1851, aos 72 anos de idade. Em seu testamento, ela disse que perdoava todos aqueles que haviam transformado a sua vida em uma vida tão infeliz. Em maio de 1804, Napoleão Bonaparte se tornou imperador dos franceses. Ele foi até o castelo
ele foi até o Palácio de Versalhes, tentou reformar. Eu não sei se ele morou nesse local ou não, mas eu acredito que ele só tentou reformar mesmo, para algumas pessoas da família dele morar, porém os custos seriam muito altos, ele acabou desistindo. Em 1833, o palácio foi transformado por ordem do rei Luís Filipe I em um museu a todas as glórias da história da França. Então, pessoal, essa foi a parte que eu contei para vocês agora, que foi a parte, digamos assim, mais histórica disso tudo. Então, foi um local realmente que ocorreu muito sofrimento. A Maria Antonieta era considerada, assim, uma mãe muito amorosa, já sabia que os filhos estavam passando por verdadeiras humilhações nas celas separadas, que o marido havia também sido decapitado e que ela sabia que o fim dela também não seria nada bom. Então foi uma mulher que morreu com muita dor, com muita angústia, e é claro que locais assim ficam muito carregados. Uma das aparições mais relatadas se refere à Rainha Maria Antonieta, e uma foto que eu vou deixar aqui para vocês e que foi tirada por um turista mostra uma névoa misteriosa presente no quarto dela. Então, algumas pessoas falam que quando essa foto foi tirada, a temperatura estava muito fria, mesmo sendo verão na França, estava bastante calor do lado de fora e as pessoas acabaram sentindo essa queda na temperatura. Eu acredito que foi até por isso que essa foto foi tirada, e quando ela foi revelada, eu não sei quem tirou, também não sei o ano que isso aconteceu, também não sei se foi passada por alguma análise, mas eu vou deixar aqui para vocês porque foi uma das poucas fotos que eu encontrei referente, uma suposta aparição da Maria Antonieta. Então, para algumas pessoas, essa névoa, na verdade, era o espírito dela que estava ali. Para alguns pesquisadores paranormais, essa névoa pode sim ser o espírito da rainha, que ainda não conseguiu encontrar o seu descanso devido às calúnias que envolveram seu nome, e também por causa da sua morte tão violenta, e também por causa do destino do esposo e dos filhos. Logo após a morte da rainha Maria Antonieta, ela já teria sido vista por alguns guardas que estavam no castelo, e ela estava com o mesmo vestido que ela usou em uma das pinturas, e parece que é sempre esse mesmo vestido que ela está usando, que era o que ela mais gostava, um vestido claro, com algumas flores ali num tom de lavanda. Então ela foi vista caminhando muito triste pelos jardins de Versalhes. Há quem garanta que ela também perambula muito ali pelo Petit Trianon, que era um local onde ela gostava, era uma espécie de mini castelo que ela tinha mandado construir nos jardins de Versalhes. É um local muito bonito mesmo, pelo menos por fora. Algumas pessoas falam que ao entrar também sentiram uma presença muito fria, que ela já foi vista andando por ali. Há alguns relatos que falam que as pessoas acreditavam que era algum tipo de encenação, que tinha uma atriz andando pelos corredores, mas ao perguntarem para a administração do palácio, então foi visto que esse tipo de evento, pelo menos naqueles dias que foram, que foi percebido isso, não teve nada. Então muitas pessoas associam que realmente o que foi visto era o espírito da rainha, que ainda andava no local que ela mais gostava no palácio. Os filhos dela também já foram vistos correndo. Muitas pessoas falaram que eram crianças muito bonitas, loiras, que estavam com roupinhas de época, e que depois reconheceram essas crianças como sendo as mesmas que estavam no quadro junto da mãe. O rei Luís XVI não é tão relatado nesse local, parece que ele já apareceu ali e tudo, mas o que mais é comentado é o espírito da rainha e também dos filhos. Mas muitas pessoas falaram que na verdade já viram o rei Luís XVI caminhando muito pensativo, com a cabeça baixa, as mãos para trás, realmente num tom ali muito preocupado, numa aparência ali que já estava prevendo o que poderia acontecer. E ele já foi visto andando principalmente na Sala dos Espelhos e também nos jardins de Versalhes. Os guardas noturnos do palácio dizem que é possível ouvir todas as noites choros de criança, e que são atribuídos então aos filhos da Maria Antonieta. O palácio possui muitas alas, e uma delas fica a sala de ópera, local bastante frequentado pela rainha Maria Antonieta. Nessa sala, visitantes dizem que nas noites do aniversário da rainha, alguns instrumentos musicais são escutados de uma forma muito suave, mas que sim, é escutado, que um perfume floral também é sentido, e dizem que ela gostava de usar realmente perfume de flores, e que ela também sempre fazia uma espécie de comemoração no aniversário dela utilizando essa sala de ópera.
Uma das alas mais lindas do palácio é o Salão dos Espelhos. Esse espaço tem esse nome, pessoal, devido aos 357 espelhos que estão lá. Nesse local também foi assinado o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Algumas pessoas, alguns sensitivos, disseram que já viram uma cena, uma espécie de representação de algumas pessoas com trajes de época assinando algum tipo de documento, mas não tem como provar esse tipo de coisa. Eu não achei nenhuma foto, não achei nenhuma filmagem, mas essas pessoas garantem que viram sim, que tiveram uma espécie de lapso no tempo, como se elas tivessem voltado no tempo por alguns minutos, justamente naquela época em que esse tratado tão importante foi assinado. Já viram também o rei Luís XVI andando por esse local junto com a Maria Antonieta, e esse documento então que foi relatado por essas pessoas teria sido então o exato momento em que esse tratado foi assinado. Esse lapso do tempo, ele também condiz muito com um depoimento que gerou ali um grande burburinho na época e que até hoje também é bastante comentado, que eu vou contar agora para vocês. Uma das partes mais assombradas de Versalhes seriam os imensos e misteriosos jardins que mais parecem um labirinto. Nesses jardins também já foram vistos aparições de possíveis funcionários do rei, usando roupas que realmente não condizem mais com a época atual, e algumas histórias, pessoal, de avistamento desses espíritos já são contadas desde o ano de 1901, fora aquela história dos guardas que teriam visto então a rainha caminhando pelos jardins logo após a sua morte. Um dos relatos mais famosos envolvendo aparições no palácio ficou conhecido como o incidente Moberly-Jourdan. Esse nome se deve ao sobrenome de duas mulheres acadêmicas chamadas Charlotte Anne Moberly e Eleanor Jourdan, que afirmaram terem visto e vivido coisas estranhas em Versalhes. Elas disseram que de alguma forma voltaram no tempo e estiveram na França do século XVIII, pouco tempo antes da Revolução Francesa, e isso também condiz com aquela história que foi contada, que lá no Salão dos Espelhos algumas pessoas tiveram uma espécie de lapso do tempo, ou seja, que elas teriam retornado no tempo de alguma forma e visto então ali alguma coisa que já aconteceu, só que muitos anos atrás. O fenômeno ocorrido com as amigas ocorreu no dia 10 de agosto de 1901, e eu vou pedir para vocês guardarem bem essa data. Enfim, elas foram até o Palácio de Versalhes, quiseram fazer um passeio pelos jardins, elas foram caminhando, porque hoje, pessoal, há também carrinhos que são disponibilizados, porque senão você não consegue conhecer o jardim todo em um só dia, para vocês terem uma ideia do tamanho desse local. E se vocês não forem com guia, realmente a chance de se perder ali dentro é muito grande. Então elas acabaram tendo a companhia desse guia, foram caminhando até o Petit Trianon. Só que esse guia deixou essas duas mulheres lá e acabou saindo. Não sei se isso foi o combinado ou se aconteceu alguma emergência. Elas acabaram ficando, só que antes delas entrarem no Petit Trianon, elas perceberam que a porta estava fechada, que exatamente naquele período as visitas não estavam acontecendo. Elas perceberam que o guia não estava mais junto com elas e elas acabaram voltando sozinhas. Só que foi aí, nessa volta, que elas acabaram se perdendo, foi porque elas não conseguiram mais identificar exatamente o local que elas tinham passado, porque esse local estava bastante diferente. Dentro desses jardins há vários quiosques e também uma vila, que foi construída a mando da própria rainha Maria Antonieta. Na verdade, esse jardim, ele é praticamente surreal. Você se sente entrando literalmente num conto de fadas. Ao caminhar pelos jardins, elas perceberam uma antiga fazenda com uma mulher acenando com um pano branco na janela. E um detalhe, pessoal, essa fazenda não estava lá quando elas passaram pela primeira vez. Aí elas já começaram a achar que realmente algo muito estranho estava acontecendo, mas elas resolveram caminhar e continuar esse passeio. Nesse momento em que elas viram essa mulher acenando, elas disseram que um sentimento de opressão e melancolia foi sentido fortemente. Em seguida, elas viram alguns homens que pareciam funcionários do palácio e eles lhes disseram para irem em frente. Charlotte Moberly descreveu mais tarde os homens como funcionários muito respeitáveis, vestidos com longos casacos verdes acinzentados, com pequenos chapéus de 3 pontas. E esses trajes
eram utilizados pelos funcionários do rei no século XVIII. Elas continuaram então essa caminhada e mais à frente elas viram ali uma espécie de uma pequena fazenda com um arado do lado, tinha uma mulher na porta e uma menina também. E essa mulher estava olhando para elas muito seriamente, segurando um jarro de água. A Charlotte disse que nesse exato momento em que essa mulher olhou para ela, ela sentiu uma grande mudança na atmosfera. A Eleanor também sentiu algumas coisas, mas deu para perceber que a sensibilidade maior, pelo menos ali demonstrada, foi da parte da Charlotte. Ela disse o seguinte: tudo de repente parecia anormal, portanto desagradável. Até mesmo as árvores pareciam ser achatadas e sem vida, como a madeira trabalhada em tapeçaria. Não havia efeitos de luz e sombra, e nenhum vento agitava as árvores. Era como se ela estivesse passando para um outro local, mesmo sabendo que ela estava ali naquele local que ela já tinha passado, ela não conseguia reconhecer como sendo o mesmo lugar. Enfim, elas foram andando e chegaram perto do Templo de l'Amour. E lá elas depararam com um homem sentado ao lado de um quiosque chinês, vestindo uma capa e um chapéu de sombra bem grande. E assim, pessoal, esse templo também não foi visto por elas, esse templo chinês. Quando elas passaram, elas também disseram que não estava lá. A Charlotte disse que esse homem tinha uma expressão horrível e que ele passava um ar de maldade e ira. A sua pele era muito escura, ele estava com a cabeça baixa, mas quando ele levantou, ela disse que o rosto dele estava coberto pela varíola. Ela disse que ele se aproximou delas, elas ficaram com bastante medo, mas não falaram nada. Ele também estava usando roupas que não eram roupas atuais, e ele acabou apontando para o Petit Trianon, como se fosse para elas voltarem para lá, mas elas acabaram ignorando ali a orientação dele. Ele não falou nada, ele só apontou, e elas então seguiram o caminho pelo lado inverso do que ele estava apontando. Posteriormente, elas viram um quadro do Conde de Vaudreuil, que era muito amigo da rainha Maria Antonieta, e garantiram que ele era o homem que estava nesse quiosque. Elas foram adiante e atravessaram uma ponte, aonde elas chegaram aos jardins em frente ao palácio. E assim, pessoal, essa ponte também não estava lá quando elas passaram. Quando elas se aproximaram perto do Palácio de Versalhes, elas viram uma moça loira sentada na grama com um vestido de verão. Ela estava desenhando alguma coisa em um papel e ela acabou olhando para elas. Nesse exato momento, elas também sentiram uma sensação muito estranha. Essa moça tinha um olhar bastante triste. Só que a Charlotte viu essa mulher, mas a Leonor disse que não, que ela não teve essa visão. Mais tarde, quando elas entraram dentro do castelo, elas disseram, no caso a Charlotte disse, que a mulher que estava no jardim era sim a rainha Maria Antonieta, que ela estava usando aquele vestido branco com flores de lavanda, que já foi sinalizado anteriormente e posteriormente por centenas de pessoas. Elas terminaram o passeio, voltaram para casa, e na primeira semana elas ficaram tão assustadas, tinham medo que ninguém acreditasse nelas, e elas acabaram então não falando para ninguém o que elas tinham visto. Só que uma semana depois, a irmã da Charlotte entrou em contato com ela. Essa irmã também teria visitado o Petit Trianon e perguntou para a irmã se ela achava que aquele local era realmente assombrado, e ela disse que sim. E a irmã provavelmente acabou também tendo algum tipo de visão, porque as duas se encontraram mais tarde, trocaram ali algumas informações. 3 meses depois, então, a Charlotte e a irmã, elas descobriram que no dia 10 de agosto de 1792, o Palácio das Tuileries, em Paris, que era o local onde a família ficou exilada antes de ser presa, nesse dia os guardas do rei foram massacrados e a própria monarquia foi abolida 6 semanas depois. Então assim, pessoal, lembrando que a visita da Charlotte e da Eleanor, que eu pedi para vocês guardarem aquela data, foi no dia 10 de agosto de 1901, ou seja, 109 anos antes desse massacre ter acontecido. Então essa visão ocorreu no mesmo dia em que a família real foi capturada. Elas visitaram novamente o jardim para ver se elas conseguiriam ver alguma coisa, mas nada foi visto. Elas acabaram escrevendo um livro também depois disso, mas muitos céticos também fizeram questão de dizer que aquilo tudo que elas tinham visto era apenas uma grande alucinação. Só que em 1903, um mapa antigo dos jardins do Petit Trianon foi encontrado, e nesse mapa foi mostrado que a ponte que elas garantiram ter cruzado e que não tinha sido mostrada em qualquer outro mapa anteriormente, realmente tinha existido. Então, tanto a ponte
quanto aquele quiosque chinês que não existem mais e que ninguém sabia da existência até 1903, ou seja, 2 anos depois que elas foram lá, esses locais realmente existiram. Então, como é que essas mulheres sabiam disso tudo? Realmente é muito estranho. Em 1965, uma teoria foi colocada pelo escritor Philippe Julien. Ele fez uma biografia do francês Robert de Montesquieu. Ele disse que o Robert, exatamente naquele período, também tinha organizado uma festa fantasia aos arredores ali de Versalhes e que essas mulheres, na verdade, poderiam ter passado por essas pessoas, né, e ter confundido ali a situação. Só que ele também não soube explicar a respeito do quiosque francês e da ponte. Então, essa história realmente ficou ainda mais estranha depois disso tudo. Em 1807, o fantasma do rei Luís XVI foi visto por um homem chamado Louis Sébastien Mercier. Esse homem ele era um dramaturgo, escritor e também membro da Convenção Nacional, onde inclusive ele votou contra a morte de Luís XVI. Ele disse que viu em uma noite o fantasma, né, do rei Luís XVI dentro de uma carruagem, que inclusive ele teria passado uma mensagem que eu vou deixar aqui para vocês. Ele falou o seguinte: você não votou na minha morte, por isso você pode ser grato pelo bem de sua própria paz de espírito. Fui sacrificado e a França pagará caro pelo derramamento de sangue do qual não me arrependeria se tivesse sido derramado para sua felicidade e glória. A maioria dos meus assassinos morrerá no cadafalso ou no exílio. Esse é só apenas um trecho dessa mensagem que ele teria passado para esse homem, que garante que viu sim o espírito do rei. Outros fantasmas também bem conhecidos são vistos no Palácio de Versalhes. Entre eles está Benjamin Franklin, que havia visitado o local em 1778, Napoleão Bonaparte e Charles de Gaulle também foram vistos ao redor do Grande Trianon, porque tem o Petit Trianon e também tem o Grande Trianon. Em 2006, a atriz Kirsten Dunst interpretou a rainha Maria Antonieta no filme que tem o mesmo nome. Então, assim, pessoal, o vídeo ficou longo, sim, poderia ter ficado até mais, porque eu tentei resumir o máximo, mas existem muitas histórias do Palácio de Versalhes, há muita coisa ali ainda que falta ser contado, e talvez, sim, a gente consiga até fazer uma continuação. Outros vídeos aqui do canal também dá pra fazer, é só a gente parar realmente e organizar todo esse material, porque tem muita coisa ainda pra ser contada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, eu peço novamente o like de vocês, a sua inscrição, que compartilhem o nosso vídeo, porque isso vai nos ajudar muito, tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!